gravar. Beleza. Vou colocar uma luzinha no meu rosto, porque... Beleza. Então, eu falei para vocês que a gente ia começar estudando um pouquinho redação hoje, né? Vendo alguma coisinha sobre redação. Eu tenho 2 materiais já preparados aqui. Um é sobre a competência 1 e um resumo, né, é uma questão mais formal, assim, né? Vamos dizer assim, entrando no conceito do edital mesmo, do Enem, né? Então, vai ser a primeira banca que nós vamos analisar, né? E a outra aula é sobre o texto dissertativo, argumentativo, mas é claro que eu estou preparando também pensando no Enem, já que a gente vai falar paralelo a ele a princípio, tá? Eu vou começar falando sobre o texto em si, tá? Sobre a feitura do texto, vou abordar com vocês aqui um pouquinho sobre a questão do parágrafo, né? Bem superficialmente, porque nós vamos sempre retomar a ele, e depois a gente vai também falar um pouquinho sobre a introdução, né? Então, como é feita a introdução, a estrutura dessa introdução. E basicamente é isso, tá? Deixa eu ver aqui se está gravando mesmo. Tá, beleza. Então, a aula de hoje vai ser isso, por enquanto. E se não ficar muito carregada, se não ficar muito pesada, aí a gente vai também falar um pouquinho sobre gramática, mas só se não ficar muito pesada a aula, tá bom? Também já está preparado o material aqui, mas que a gente está tranquilo com gramática em relação a tempo, assim, né? A redação agora é a nossa urgência. Veja que interessante. Nós vamos trabalhar aqui, nós vamos ter essas aulas, é um material que eu preparei, vocês vão ver que é para uma aula gravada, né? Ou seja, o ideal seria que eu tivesse gravado essas aulas, mas eu quero que vocês participem. Então, vai ser mais legal fazer essa aula ao vivo agora, mudar um pouquinho, né, a ordem das coisas aí, fazer a aula ao vivo e disponibilizar depois alguns resuminhos, mas alguns resuminhos mesmo, no estilo dos meus vídeos lá, tá? De 5, 6 minutos, sobre as competências da matriz de avaliação do Enem, tá bom? Então, eu não vou liberar esse conteúdo aqui, porque já terá essas aulas. Eu provavelmente vou colocar, ou deixar lá no YouTube, né, avisar vocês que está lá, ou se não, colocar lá na plataforma da Biblioteca Ativa, e daí eu vou informando vocês, e vocês vão acessando lá, tá? Inclusive, daqui a pouco, eu já vou adiantar, né, mas vou orientá-los a assistir um vídeo que já está lá na equipe da Biblioteca Ativa, que é sobre algumas dicas, né? Então, acho que são 5 dicas. O título do vídeo é Coisas que não te contaram sobre a redação, né? A redação do Enem, eu acho, não sei. Por quê? Eu vou abordando algumas dessas dicas aqui, mas lá eu falo sobre elas. Então, é legal que vocês tenham essa visão, beleza? Se vocês tiverem essa visão, vocês vão muito bem. Eu acho que redação não é um segredo, assim, não é um mistério, igual o pessoal fala, né? A questão é que ela é muito superestimada no quesito avaliação. E é óbvio que é, porque lá você tem que produzir praticamente do zero, não é uma questão que você tem que olhar aquela questão e só responder, e às vezes você tem sorte, né? A redação não, você tem que escrever mesmo. Tem um tema proposto, tudo mais, mas é ali que, de fato, vê se o cara consegue ou não consegue elaborar, ou tem uma mente criativa, ou tem a capacidade de arguição, alguma coisa assim, e é mega importante, tá bom? Só que também não é tão difícil assim, beleza? Então, vocês vão ver hoje aí como ela não é tão difícil. Uma das dicas lá, e aí eu quero introduzir a aula pensando nisso, né? Uma das dicas que temos lá você precisa, deixa eu só colocar aqui, compartilhar a tela com vocês. Uma das dicas, a primeira dica importantíssima, é que a gente não precisa focar na estrutura, tá?
A gente tem que aprender a estrutura, mas uma vez que você aprendeu a estrutura, cara, já era, tá? Então, eu aprendi a estrutura, então pronto. Então, não precisa mais se preocupar com a estrutura. Agora, o que você tem que focar é sempre assim, conteúdo, beleza? Eu falo isso porque é tendência que os cursos, né, as nossas aulas fiquem aí, vocês aprendendo 5 anos da vida de vocês, aí 3 do ensino médio, 2 fundamental, estrutura de redação. É uma coisa que, para mim, dá para aprender aí em um mês. Tá? A estrutura da redação dá. Agora, você tem que ficar treinando, essa é a grande questão. Treinar a escrita, ler bastante, tem que ser uma pessoa que leia bastante, tem que ser uma pessoa antenada, né? Então, uma outra dica lá já, que eu vou adiantando para vocês. Ter aí um aplicativo, nem precisa, aliás, não precisa mesmo baixar qualquer aplicativo de notícia, existem, né? Mas não precisa baixar esses aplicativos. Você pode acessar aí um site, um portal, o G1, né, que é o mais, às vezes até no celular aí de alguns, só rodar aí a tela, aí, só deslizar a tela, que já aparece as principais notícias do dia, ficando bastante antenado com política, bastante antenado com a questão da educação. Para vocês não vai ser uma tarefa tão fácil, né, porque o mundo está uma loucura, né, e o Brasil é o centro de toda a loucura mundial. Tá? Sempre foi assim. Né? Então, aquela questão lá de sermos o epicentro da epidemia, né, da pandemia, né, que é o grande assunto no mundo, nós já somos o grande epicentro da loucura. Então, isso daí não é um grande problema para a gente já está acostumado a ser o centro das coisas, beleza? Então, vamos lá, para essa aula. Como começar a redação? Eu estou com o celular, se alguém quiser fazer algum comentário, pode fazendo, daí oportunamente, eu vou vendo pelo celular, né, não dá para ver pela tela aqui, e oportunamente também eu, o titio lindo, essa pessoa maravilhosa, de aparência divina, vai responder para vocês, beleza? Vamos lá. Então, essa é a grande questão, como começar uma redação. Então, não é só a redação, qualquer texto, né? Qualquer texto que eu vá começar, eu posso pedir para vocês fazerem uma poesia, eu posso pedir para vocês fazerem aí um romance, escrever um romance, um conto, uma crônica, independente do gênero solicitado, a questão é como eu começo meu texto, né? Tem que ter alguma ideia, tem que... Você quer começar de uma forma que já prenda a pessoa, e a redação você vai ver que ela toda é só uma estrutura técnica. O negócio é técnico, não é assim, não é um texto lírico, né? Ou seja, não é um livro de romance, né? Em que você precisa ter uma inspiração que venha do céu, né? Ou dentro do seu coração, ou do cosmos, né? Ou sei lá de onde, que cada um aí tem um pensamento sobre isso, e daí você começa a escrever, a psicografar ali o seu texto, e o negócio fica maravilhoso. Não, a redação é um negócio técnico, mano. Então você tem que focar nisso, é técnica, tá bom? Técnica, foca nisso. Então, eu acho que para falar sobre começar, a gente tem que pensar antes de começar o texto. O que eu faço antes de começar o meu lindo texto? Então, tem que ter um planejamento, tá? Esse planejamento, ele tem, acho que 5 etapas aí, 5 princípios de como planejar o meu texto, tá bom? E o primeiro princípio é, leia atentamente a proposta. Tá? Então, por que ler atentamente a proposta? Porque é lá que estão as informações. Então, a gente vai fazer aí uma aula sobre a interpretação dos textos propostos ali, né, na proposta de redação, e vocês vão ver, né, que os textos bases são extremamente importantes, e a interpretação deles requer a nossa atenção. Então, quando eu coloco ler atentamente a proposta, não é aquela frase clichê de professor, que normalmente fala para vocês, leia o enunciado. Não, nesse caso, é de fato fazer a leitura, no sentido da palavra leitura mesmo. Ou seja, interpretar o gráfico, se for um gráfico, interpretar corretamente, porque a interpretação de um gráfico pode fazer com que eu tenha uma conclusão até mesmo muito idiota. É o que tem acontecido hoje. Essa galera aí que fica falando
sobre política no Facebook, aquela galera que nunca se preocupou com isso, mas que agora, como tem lá uma pessoa que eles se identificam, né, pela ignorância, talvez, então fica bem mais fácil você fazer, pegar os números, né, e fazer uma interpretação, mas sem um conhecimento básico, que normalmente os alunos aí do ensino médio hoje têm, porque hoje, ao contrário do que muitos dizem, hoje o ensino é melhor do que já foi, né, porque hoje a gente foca mais na inteligência e não simplesmente em ficar decorando coisas que nunca vai usar na vida. E daí, essa galera meio doida aí, né, eles pegam esses gráficos, eles pegam as informações, não somente os gráficos, mas as informações, os dados, muitas vezes até com fontes duvidosas, mas fazem uma leitura tão burra, mas tão burra, que qualquer professor de língua portuguesa que está acostumado a fazer correção de redação fica com vontade de dar zero para essas pessoas, né? Ou qualquer professor de matemática, de física, de, sei lá, geometria analítica, fica com vontade de dar zero para incapacidade aí das pessoas, mas são questões importantes para o resultado da reflexão, tá bom? Podem fazer comentários aí, gente, fiquem à vontade, tá bom? Quem quiser também falar aí, pode falar, tranquilo. Precisa levantar a mão porque eu não estou vendo, tá? Fique à vontade. 2. Anote todas as citações que lembrar. Então, essa é uma das questões que está relacionada lá ao vídeo das dicas que está lá na biblioteca. Tá? Então, como assim anote todas as citações que lembrar? É muito simples, gente. Lá naquele vídeo de dicas, eu disse para vocês, né, depois vocês vão assistir, que você não precisa focar em todos os assuntos. Você tem que estar antenado, atualizado, mas para se preparar, você não foca em temas. Então, a preocupação não é ficar assim, mano, 10 temas possíveis para cair na redação, né? 50 temas possíveis para cair na redação. Mano, a gente ensino isso daqui, né? Não é, sei lá, uma sessão espírita que a gente tem. Não é uma coisa assim, é um ensino baseado no certo, né? Na técnica de linguística. Então, é algo certo, é algo exato aqui. Então, o que eu tenho que pensar? Não ficar tentando adivinhar. Ao invés disso, pega temáticas, acho que eu já falei isso para vocês, pega temáticas e separa ali algumas citações, e aí sim você pode até decorar, não tem problema, né? Porque são temáticas, são poucas, não são milhares de temas, são assim, algumas unidades, né? Chega de repente a ser uma dezena, né? Sei lá, educação, política de uma forma geral, saúde, de repente você pode falar sobre, pegar a temática que também fala sobre mobilidade, né? Mobilidade no aspecto social. Essas temáticas, você pode separar algumas citações sobre elas e depois identificar, quando chegar no texto, né, na sua proposta, identificar qual temática que aquele tema pertence, a qual temática aquele tema pertence. De repente você consegue aproveitar mais de uma, com certeza vai, né? E daí você vai ter aquelas citações. Por que anote? Por que eu tô falando isso? Porque antes de começar seu texto, cara, anota tudo, tá? Anota tudo que você tem para anotar para utilizar depois. Depois que você começou, passou um mosquito na sua frente, você já esqueceu até do seu nome, tá bom? Então, anota tudo ali, coloca essas citações bonitinhas que você vai utilizar. Em terceiro lugar, isso daqui é uma coisa que a galera esquece, né, porque é uma redação e não uma tese, né, uma dissertação, uma monografia, aí, né, ou seja, um trabalho científico, então a gente esquece, mas a redação precisa ter palavra-chave. Tá? Professor, como assim palavra-chave? Eu vou indicar que... Não, você vai separar também ali nas suas anotações, né? E eu nem faço isso na folha de rascunho, eu faço isso lá no caderno mesmo, que eu escrever lá não vai interessar para ninguém mesmo, né? Então eu faço no caderno de anotações, nas bordas lá, eu vou produzindo uma redação normalmente lá. Então, você coloca lá a palavra que você considera que sendo a palavra-chave,
né, para aquele assunto, para aquele texto que você vai escrever, né? Então, você coloca a palavra-chave e coloca também na frente dessa palavra-chave diversos sinônimos. Então, isso vai te ajudar de que forma? Em primeiro lugar, por quê? Você precisa ter linearidade no seu texto, então ele tem que começar e terminar dentro do mesmo assunto, como a gente vai ver daqui a pouco, mas também porque se você não anotar a palavra-chave e os sinônimos, mas vai ficar na sua cabeça determinado assunto, você vai acabar repetindo aquela palavra-chave. A gente sabe que em um texto a gente não repete palavras, né? Por exemplo, dentro de um parágrafo, eu não posso colocar, eu estou falando lá sobre saúde pública, aí eu vou lembrar do assunto, vou falar sobre pandemia. Falo, putz, então pandemia vai ser a palavra-chave. Legal. É óbvio que você vai escrever 2 vezes pandemia no primeiro parágrafo, 3 vezes no segundo, 2 vezes no terceiro, 4 vezes no quarto parágrafo. E aí o que vai acontecer? Você vai pecar pela falta de coesão. Esse é o exemplo, tá, Larissa? Você vai pecar pela falta de coesão, tá? Então, o que eu faço? Eu escrevo lá, pandemia, e coloco na frente. Pode colocar 2 pontos para escrever os sinônimos. Tá? Então, pandemia, qual seria quando eu digo sinônimo, estou falando assim, uma expressão que substitua, né? Então, por exemplo, eu poderia colocar cenário atípico da saúde mundial. Pronto, substitui. Então, se eu utilizei pandemia no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo eu posso utilizar cenário atípico na saúde mundial. Beleza, é uma pandemia, tá? E daí eu coloco outros, porque daí todas as vezes que eu for utilizar a palavra pandemia, eu vou olhar para a minha listinha e colocar um sinônimo daquilo, tá bom? É claro que a palavra-chave, eu posso colocar mais uma vez no texto? Eu posso colocar lá no primeiro parágrafo, de repente no último, ou no primeiro e no terceiro, tá? O que eu não posso fazer é ficar repetindo a mesma palavra no texto todo. Beleza? E aí vocês já estão ligados que acontece com as outras palavras também. Não precisa de anotar daí, né? Mas enquanto eu estou escrevendo meu texto, se eu perceber que eu vou utilizar uma palavra que eu já utilizei, opa, vou colocar um sinônimo. Beleza? Inclusive, os sinônimos são muito úteis na redação, tá? Tem gente que fica lá, eu vou escrever uma palavra, igual o ministro da Educação, o ex-ministro, né? Deus o tenha, mas que escreveu lá paralisação e escreveu com Z, uma nota oficial, né? E aí, por ser o ministro da Educação, todo mundo caiu matando de pau nele. É legal, né? Tudo bem, é legal o maior ministro. Eu fiquei comovido. Mas eu lembro que eu estava em uma ETEC uma vez, que a gente estava na sala dos professores, né? E daí houve a paralisação em Sorocaba, isso. Na Rubens de Farias, eu não lembro se era na Rubens ou no Fernando. Então, mas eu lembro que teve uma interrupção lá do transporte público, né, a paralisação do transporte público, e as pessoas começaram a escrever paralisação, mas eu estava na sala ainda, e começou um debate lá, porque ninguém aparentemente tinha Google, né, porque são pessoas mais velhas, começou um debate sobre se era com Z ou com S. Eu lembro disso, né? Aí eu fiquei quieto na minha, aí perguntaram, professor, eu sei que a professor de português tem que saber, como se eu fosse um dicionário ambulante, dá uma raiva disso, mas tudo bem. Aí eu falei, não, é com S, mas quando você tem dúvida é só escrever interrupção do transporte, né? Alguma coisa assim, você não sabe como se escreve aquela palavra, né? Então, no caso aqui, a gente pesquisa no Google, mas se a gente não tem esse acesso, então lá coloca um sinônimo, beleza? Eu não sei como se escreve essa palavra, não sei fazer o plural desse substantivo. Qual é a regra mesmo? O substantivo aqui, nesse plural substantivo, eu tenho que colocar o primeiro e o segundo elemento no plural, eu tenho que colocar apenas o primeiro elemento no plural e o segundo no singular, o primeiro no singular, meu Deus do céu, não. Eu não vou escrever essa palavra que eu não sei. É óbvio, eu vou escrever um sinônimo, tá bom? Então, os sinônimos ajudam pra caramba aí na elaboração da redação, tá bom? 4, dê uma pausa. Então, acho que a dica mais importante, antes da gente começar aí com como escrever o texto em si, né? É a dica mais importante, gente. Porque a gente... Bem, vamos para o primeiro motivo. Não, o primeiro motivo é que você está lá escrevendo.
Você olha para o chão lá, fica olhando para baixo o tempo todo, está oxigenando seu cérebro, você está parado lá olhando para os seus motivadores, tentando pensar, começando a ficar desesperado, daqui a pouco você tem uma crise de ansiedade e não consegue escrever nada, né? Algumas pessoas isso se dá de uma forma muito tranquila, assim, para quem está de fora olhando, né? Mas a pessoa às vezes só fica olhando para baixo e não consegue produzir nada. Acho que aqui já aconteceu com vocês, com algum de vocês. Ficar olhando para um pedaço de papel sem conseguir produzir absolutamente nada. Então, quando você dá essa pausa, você está organizando tudo que você já tem. Então, se você já fez a leitura da proposta, já anotou todas as citações, enquanto estava lendo lá, foi anotando as citações. Se você já escreveu a palavra-chave, já anotou os sinônimos, cara, você tem que dar uma pausa, você tem que parar. É o momento de você comer seu chocolatinho, é o momento de você beber a sua água, mas o principal motivo é porque você precisa organizar as suas ideias. Tá? E isso no cérebro, tem que organizar mentalmente também, não somente no papel, no cérebro também, tá bom? Você vai dar uma pausa, porque daí a última dica que eu tenho a dar para vocês é estruture o texto. E isso daqui, aí sim, é um trabalho de engenharia, tá? É um trabalho extremamente importante. A estrutura do texto convencional, comum, todo mundo já sabe qual é. A introdução, tem a tese dentro dessa introdução, né? Que é a questãozinha que surge um pouquinho de dúvida para alguns, né? A gente vai explicar isso hoje. Então, dentro da introdução tem que ter a tese, o desenvolvimento, que eu vou considerar aqui como um problema e os argumentos em si, né? E, por fim, a conclusão, que é uma proposta de intervenção ou uma proposta de solução, como em algumas bancas preferem chamar, tá bom? Então, basicamente, é essa estrutura do texto, beleza? Só que agora, eu vou falar... Professor, Pois não, pode falar. pode perguntar uma coisa? Na conclusão, eu necessariamente tenho que colocar... eu tenho que colocar a proposta de intervenção, mas eu tenho que colocar como ela vai ser feita? Ou só jogo a proposta mesmo? Eu não sei. Você consegue dar um exemplo, assim? Só para... Porque, assim, no Enem do ano passado, na hora da conclusão, eu coloquei a proposta de intervenção, que era do cinema, e eu coloquei como essa intervenção tinha que ser feita. Como? O que você colocou? Eu coloquei que deveria ter mais incentivo por parte do governo com programas sociais incentivando o cinema nacional. Tá. Então, assim, ó. Normalmente, o que a gente faz na proposta de intervenção, você não precisa dar o passo a passo, né? Obviamente. Só que isso tem que consubstanciar bem. Então, quando você... bem, deixa eu te explicar assim. Sabe quando você vê um político falando sobre a questão econômica do país lá? Então, você está assistindo lá um político falando, é bem isso, tá? Isso é a proposta de intervenção, esse é o mesmo princípio. O Guilherme Boulos falando sobre uma proposta econômica do nosso país. O que ele fazia? Então, qual era a proposta de intervenção dele? Ele olhava para a câmera, falava assim, dá para fazer. Era a única coisa que ele falava. Dá para fazer. E eu vou provar que dá para fazer. É só enxugar um pouquinho daqui, tirar um pouquinho de lá, tirar alguns privilégios e dá para fazer. Então, essa era a proposta de intervenção dele. Essa proposta de intervenção era uma proposta de intervenção vaga. Então, dá para fazer, mas dá para fazer como? Só que, por um outro lado, nós tínhamos lá Ai, caramba, esqueci o nome daquele senhor lá que falava, parecendo que estava com uma batata quente na boca. Qual é o nome dele mesmo? Me ajudem aí, gente. O Meirelles. O Meirelles, lá do outro lado, ele falava essa proposta de intervenção tão detalhada, tão passo a passo, mas tão passo a passo, vocês podem assistir lá, tão passo a passo, que também ninguém entendia nada. Então, Sofia, é esse meio termo que é o importante, tá? Então, na dúvida, fique entre o Boulos e o Meirelles. Faça uma coisa assim. A proposta de intervenção, basicamente aqui, olha, deixa eu só
A proposta de intervenção, basicamente, ela tem que responder uma coisa: o seu problema. Tá? Então, a proposta de intervenção ela tem que responder o seu problema. Tá? Não pode ser vaga, não pode ser vaga. Mas você também precisa dar o passo a passo. Beleza? Eu sei que agora não ajudou muito, mas acho que nos próximos slides vai ficando mais claro e eu vou abordando esse assunto de novo, beleza? Gente, alguém tem mais alguma dúvida antes da gente progredir? Porque agora o próximo slide é um pouquinho mais confuso, assim, então podem falar. Tranquilo? Fala, Marina. Oi, Marina. Marina. Marina, Marina. Você pode ter pergunta no meio da redação? Pode ter pergunta retórica, né? A pergunta cuja resposta é óbvia. Porque você não pode perguntar nada pensando que ninguém vai te responder, né? Mas pode ter uma pergunta retórica, beleza? É perigosa, extremamente perigosa, porque às vezes você está mais deixando claro que você não sabe determinado assunto do que necessariamente instruindo a pessoa para aquele caminho. A gente escreve um texto com a ideia de que eu vou converter o ponto de vista do meu interlocutor, do meu leitor. Então, a ideia é, eu vou converter o ponto de vista do meu leitor, beleza? Então, por isso que a gente escreve um texto argumentativo. Por que eu argumento? Eu só argumento quando eu quero convencer alguém sobre algo. Então, aquela pergunta retórica, né, normalmente com ironia, né? Então, pensa numa discussãozinha aí, né? Qualquer discussão da vida de vocês. Então, imagina lá, tem um cara e uma menina, né, e a menina chega e fala: "Ai, amor, por que você, sei lá, por que você pintou o cabelo?" Né? E aí o cara olha para ela e fala assim: "Por que você não gostou?" Tá óbvio que ela não gostou, né? Essa é uma pergunta retórica. Então, na discussão, você vai utilizar esse tipo de instrumento. No texto, ela tem que ser mais inteligente, tá? A gente pode até abordar isso futuramente. Eu vou até anotar aqui. Quando a gente chegar no desenvolvimento, deixa eu anotar aqui, licença um pouquinho. Porque daí eu vou preparar esse slide, ó. Pergunta retórica. Mas é importante a gente utilizar, tá bom? Inclusive tem um tipo de introdução que é por pergunta, tá? Daqui a pouco a gente chega lá. É o ideal, vocês vão chegar à conclusão de vocês quando eu falar sobre ela, beleza? Mais perguntas, mandam aí, gente. Enquanto isso, eu vou passar para o próximo slide. Para quem está com celular, vai ficar um pouco ruim para fazer essa leitura, tá? Mas eu vou ler com vocês, eu vou explicando para vocês, e também esse material aqui vai virar uma apostilinha aí, ou seja, eu vou colocá-lo em PDF e enviar para vocês também. Então, vocês podem também depois, com mais tranquilidade, tanto rever esse vídeo, quanto fazer a leitura do material, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar aqui. Tá horrível, na verdade. Isso daqui tá horrível, mano. Aqui, ó, pronto. Acho que vai dar para ver melhor. Então, não é segredo, né? O texto tem a introdução, tem a problematização, que eu estou extremamente incomodado com a falta do hífen aqui, mas tudo bem. A argumentação e a conclusão. Tá? Então, crianças, você olha para isso daqui, você fala: professor, isso daqui é o que eu aprendi. Introdução, desenvolvimento e conclusão, beleza? Algumas pessoas não distribuem aqui a problematização e a argumentação. Eu gosto de distribuir, porque daí o texto realmente, ó, seguindo essa receita, que a gente vai estudando parte a parte, é claro, mas não tem como errar. Tá? Eu acho que a redação, acho que o que diferencia de quem aprendeu
Você aprendeu isso daqui menos de 850 lá, sei lá, você não vai tirar. Impossível. Sabendo isso daqui, você vai tirar menos que isso. O que vai diferenciar, de repente, é a abordagem gramatical, né? Ou, de repente, a argumentação que você faz lá, o cara é manezão, faz uma argumentação que vai de encontro aos direitos humanos, aí você acaba se lascando grandão por causa disso, mas não por causa da... Meu, a estrutura é muito simples. Bom, a estrutura é esse daqui. A introdução, que é a minha tese, que é o objeto dessa aula, inclusive, daqui a pouco eu falo. A problematização. Então, por que eu passei esse slide aqui? Olha, a estrutura e a linearidade. Estruturar o texto é fácil, mas a linearidade, eu estou falando da conexão, estou falando de um texto linear, ou seja, um texto que começa aqui e ele se desenvolve dentro do mesmo assunto até aqui. Tá? Então, olha uma coisa. A tese é o ponto de vista, o que vai ser o posicionamento que será defendido durante todo o texto. Tranquilo, suave, belezinha. A problematização, se ela não abordar a tese, você saiu do assunto. Você pecou na estrutura do seu texto. Você provavelmente vai ser mal avaliado. Tá? Então, na problematização, basicamente eu tenho que responder por que a minha tese representa um problema social e atual. Porque o seu texto tem que ser social, né, um aspecto social, porque é de importância social, é para resolver uma questão social. Já tem gente que erra aqui, né? Tem gente que já coloca um assunto a partir do seu próprio ponto de vista, né? Próprio ponto de vista é redundante. Quando tinha lá aquele tema sobre intolerância religiosa, por exemplo, teve gente que, brisou legal, teve gente que pregou lá no meio do negócio, do texto, sabe? Teve gente que escreveu de tudo, mas partindo de um princípio muito particular, assim, dava para ver que era porque ele estava incomodado com o assunto. Né? Então, aqui, olha, tem que ser social e atual. Por quê? Porque você não discute nada que não seja atual. Né? Se não for uma preocupação atual, você não precisa apresentar argumentos. Você pode até discutir, mas assim, você não precisa apresentar argumentos que visem a solução. Se já passou, se já foi solucionado. Né? A gente pode, por exemplo, discutir sobre a ditadura. Hoje é uma discussão. Né? Ditadura. O que houve no Brasil, no governo militar, foi uma ditadura, sim ou não? Né? Então, porque é um assunto atual. Querendo ou não, é um assunto atual. Né? Mas você jamais vai poder apresentar uma proposta de intervenção sobre isso. Porque, por mais que seja um assunto atual, o assunto atual talvez seria: nós estamos a caminho da ditadura atualmente. Se você pegar esse tema, essa proposta aqui que eu estou dando para vocês neste momento, você vai com certeza utilizar argumentos históricos do momento da ditadura. Tá, no Brasil, lá, da ditadura que já aconteceu, que a gente já sabe que aconteceu lá em 64 até 85, né? Mas se nós formos falar assim, houve ditadura, sim ou não, isso daí já não é assunto para redação, gente. Porque eu não vou ter proposta de intervenção sobre isso. Não vou ter, não vou solucionar uma coisa que já passou, beleza? Então, tem que ser social, por quê? Porque o meu texto não é pensando apenas em mim, é social, beleza? Então, essa é a problematização, ela aborda a tese, então ela fala assim, cara, por que esse texto, por que esse assunto aqui, que eu levantei, essa tese que eu levantei, vale a pena ser lida, vale a pena ser discutido? Né? A resposta tem que ser, porque é um problema social e é um problema atual. Mas aqui, essa resposta vem indiretamente a partir de um parágrafo muito bem estruturado que consubstancie esse motivo dessa leitura, dessa importância. Aqui é o momento de convencer o leitor sobre essa importância. Então, é a segunda parte. Se vocês quiserem, a gente pode até dividir aqui em parágrafos para ficar mais fácil, tá? Então, a introdução é o primeiro parágrafo, tem a tese, e aí a gente vai para a problematização, que é o segundo parágrafo. Eu acho que, para esse momento, é importante também falar para vocês o seguinte: a tese não é um sim ou um não. A tese não a gente está acostumado a falar concordo ou falar não concordo. Eu dei um exemplo para vocês esses dias, o exemplo do aborto.
né? Concorda com o aborto? Né? Eu lembro até que eu disse para vocês, que é o meu ponto de vista, tá? Ninguém concorda com o aborto. Claro que ninguém concorda. Ninguém concorda. Ninguém, nem você que fala que concorda. Né? Porque a mulher que vai abortar, obviamente, que é algo traumático, algo ruim para ela. Né? Então, ela não concorda, né? Ela vai sentir dor, ela vai, em alguns casos, até desenvolver aí um problema psicológico posterior. Lidar com a situação é muito difícil. Então, ninguém concorda com o aborto. A discussão importante é a liberdade que as pessoas têm sobre o seu próprio corpo ou sobre tomar uma decisão. A questão a ser discutida sobre isso é se você priva a pessoa sobre determinada liberdade, né, ou não. Aí é uma outra questão. Aí divide opiniões. Porque daí tem gente que fala que não pode, isso aqui. Já tem gente que fala, não, claro que pode, o corpo é da pessoa. Né? Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque é um exemplo extremamente polêmico, né? E as pessoas estão acostumadas a falar concordo ou não concordo. E a tese é você quem levanta. A tese é a sua construção, é a sua elaboração. Tem o tema? Tem, mas dentro desse tema tem a sua tese. Então, dentro de um único tema, existem inúmeras possibilidades para se falar sobre inúmeros assuntos aí. Só que quando você colocar a sua tese, quando você colocar o seu posicionamento, cara, aí lascou. Aí você tem que... Na prova... Pois não. Pode falar. Deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho. Então, Como eu dou a minha opinião sem falar eu acho isso? Legal. Olha, eu vou até passar essa sua pergunta, postergar um pouquinho a minha resposta, porque é justamente como finaliza esses slides, tá? Mas é uma pergunta muito boa. Bem, vocês todos vão ver aí, porque é difícil, tá? Porque o nosso cérebro está estruturado a sempre pensar assim. Mas eu nem vou falar agora, tá, Sofia? Se você me der essa licença, eu vou falar daqui a pouquinho. Tá bom, tá bom. Então, gente, é isso aí, olha, abra o áudio e pergunte, tá? Porque eu não consigo ver lá quando vocês clicam lá para levantar a mãozinha. Ou senão, pelo chat, tanto faz, mas perguntem, pelo amor de Deus, beleza? Senão, às vezes, parece que eu tô meio solitário aqui, mano. Vamos lá. Então, a problematização. A argumentação é o próximo, tá? Então, se fosse para dividir em parágrafos, a introdução é um parágrafo, a problematização é outro, na argumentação eu posso dividir em 2, 3 parágrafos, bom? E a conclusão aqui, um parágrafo só, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Na argumentação, quando a gente for estudar isso, a gente vai ver que a gente tem que elaborar esses argumentos aqui, normalmente que eu vou utilizar lá as citações que eu separei, os dados com as devidas fontes que eu separei lá no início, no meu planejamento, que eu já falei para vocês. Existe aqui uma receita, né? As 3 perguntinhas, né? Quando você conseguir responder essas 3 perguntinhas, você vai ter a sua argumentação feita, né? São por quê, como e para quê. Eu acresci aqui a palavra a tese, né? Porque é o assunto desses slides, são as conexões, a linearidade. Então, é assim, tem a tese, né? Mas por que é esse posicionamento? Por que a tese? Ou seja, por que esse posicionamento? Então, tem que ter uma citação, uma fonte, alguma coisa assim, para falar por quê. Como a tese? Como? Né? Ou seja, de que forma acontece esse meu posicionamento? Né? Ou se não, o meu problema aqui, não tem problema. Desde que esteja relacionado aqui, né? Legal. E para que a tese? Tá? Então, professor, nossa, cara, é difícil fazer, é difícil, mas vocês vão ver que não é. Quando a gente chegar na aula sobre argumentação, não é hoje, eu não vou desenvolver isso agora, mas vocês vão ver como é fácil daqui, tá bom? Tá pronto, inclusive, esse conteúdo já tá pronto, vocês vão ver que é extremamente fácil. E a conclusão, gente? A conclusão não é uma proposta de intervenção? É simples, ó. Como posso resolver o problema? Então, eu tenho que linkar aqui, olha, a conclusão. Então, essa conclusão, olha que legal, gente. Então, a conclusão, ela está ligada à segunda parte, tá? Essa segunda parte está ligada à primeira parte. Essa parte do meio, que é a argumentação, está ligada ao problema e está ligada
a tese. Então, é isso daqui que eu queria que vocês percebessem. Como manter a linearidade? É só eu fazer essas conexões no texto. Tá bom? Por isso que eu falo, crianças, não é começar a escrever, é planejar. Tudo está relacionado ao planejamento. Se você tiver um bom planejamento, com certeza você vai se dar muito bem aí na sua... Eita, bichinho. No seu texto aí. Tá bom? Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso continuar? Se tiver, gente, é agora o momento aí, tá? Vamos perguntando. Professor, Oi. qual é a diferença da parte da problematização, tipo, por que minha tese é um problema, e na argumentação, por que a tese? Eu não entendi muito bem. Tá, vou te explicar dando um exemplo, do dia a dia, tá? E aí depois eu vou também dar um exemplo mais técnico, para a gente também não ficar só nesses exemplos mais básicos, mais vagos, né? No exemplo do dia a dia, quem perguntou foi a Larissa? Quem fez a pergunta? Sim, fui eu. Tá, então vou aproveitar você, tá bom? Ai, Jesus. Vamos pensar no exemplo do dia a dia. Larissa, você está casada, tá? Você é uma mulher aí de uma família tradicional, portanto, submissa, casada. E tô brincando, você está muito bem casado, o cara é um cara muito legal, vocês constroem a vida totalmente juntos. E aí, de repente, cara, um dia ele chega, nossa, usar uma palavra tão estranha, ele é muito ligadão em carro. Ele gosta muito de carro. Você já tem um carro que para você tá bom, e para ele não. E ele quer trocar o carro. Beleza? E você não quer ter esse gasto. Então, quando ele chega para você e fala, Larissa, vamos trocar o carro, o que você diz? Não quero. Muito bem. Agora, eu quero que você pense comigo da seguinte forma. Ele vai olhar para você e ele vai ter que argumentar. Então, a gente começa com um processo de argumentação igual de um texto. Tá? Então, qual vai ser o argumento dele? O primeiro argumento dele será o seguinte. Larissa, o nosso carro, né, precisa ser trocado. Então, essa aqui é a tese. Tá? O nosso carro precisa ser trocado. Beleza? O nosso carro, Larissa, ele está gastando pelo menos... aliás, ele está consumindo aí uma média de, sei lá, 1 litro de gasolina aí a cada 8 quilômetros. Com 1 litro de gasolina, a gente só anda 8 quilômetros, Larissa. Então, o que ele está fazendo, Larissa? É a problematização. Ou seja, qual é o meu problema atual? É esse. Tá bom? Aqui é a problematização. Então, eu estou mostrando para você que eu tenho esse problema e que esse problema atual precisa ser solucionado. Então, passou a problematização. Agora ele começa a argumentação. Né? Quando eu pergunto por que a tese, nesse caso, ele vai mostrar para você por que o carro gasta. E não é mais a questão de ser esse problema. Agora a questão é por que o carro gasta. Vai falar, o nosso carro gasta tanto porque é um carro já velho, um carro obsoleto, é um carro que não tem uma tecnologia atual. Né? Como isso acontece? Muito simples. Né? Isso acontece porque não é um carro flex. Né? Então, para quê? Então, para que a tese? Ou seja, para que eu vou trocar de carro? Para que eu vou substituir o carro que nós temos hoje em dia? Então, nós precisamos substituir esse carro porque o meu vizinho lá, né, o meu vizinho substituiu também o carro dele, comprou um carro atual, e ele está falando que a economia em longo prazo vale a pena. Tá? Então, como eu posso resolver esse problema? Como eu posso resolver esse problema? Não tem dinheiro, mas a gente vai fazer um financiamento.
Então, perceba, Larissa, essas são as partes do texto. No dia a dia, nossa vida é assim, tá? Então, essas são as partes do texto. Esse porquê aqui é apenas mostrando que é um problema. Aqui, o porquê da argumentação é mostrando na prática como isso acontece, por que isso acontece, mostrando na prática, tá bom? Então, é essa a diferença. Não sei se está claro. Entendi, professor. Obrigada. Imagina. Então, imagina um texto, gente, aí agora, pensando agora na técnica, né? Imagina um texto cujo tema é o homem e sua relação com o meio ambiente. Então, a proposta é o meio ambiente, já teve, né, inclusive no Enem, acho que na FUVEST, não lembro agora, mas a proposta é o meio ambiente, então você vai escrever. E basicamente a sua tese é essa relação do homem com o meio ambiente, tá bom? Dizendo que o homem degrada, o homem destrói o meio ambiente. Então, pensa no seguinte, gente. Quais são essas 3 perguntinhas aqui da argumentação? Então, a primeira, por que o homem destruiu o meio ambiente? A segunda, como o meio ambiente reagiu às agressões do homem? E a terceira, para que o homem interferiu tanto no meio ambiente? Então, por exemplo, qual seria a resposta da primeira? Por que o homem destruiu o meio ambiente? Olha, porque preocupado apenas com sua sobrevivência e o lado econômico, olha o que está acontecendo no Brasil, lá na Amazônia, né? Porque preocupado apenas com a sua sobrevivência e o lado econômico, ele começou a modificar o espaço de acordo com seus desejos e ambições. Então, veja, isso daqui já é uma resposta muito legal. Então, para essa resposta, obviamente, o que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar a citação ideal, que já está anotada, provavelmente, né? E vou colocar aqui no meio. Ou o dado, a fonte aqui, nesse caso, seria uma fonte, né? Então, sei lá, segundo o IBGE, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, o Ministério do Meio Ambiente editou uma nota dizendo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, em abril do ano passado, enfim, em abril de 2009. Professor. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já vi muita gente falar que, tipo, a gente pode meio que inventar alguns dados para a gente colocar na redação, porque na hora da correção eles não conferem esses dados. Pode fazer isso mesmo ou não? Não. Não pode, porque, em primeiro lugar, que já é uma roleta russa se você pensasse que eles não iriam conferir os dados, né? Já é uma roleta russa. O cara pode... é tudo militância hoje em dia. Então, provavelmente, a pessoa que está lendo seu texto, ele vai estar tentando discordar, porque a gente fica tentando discordar das outras pessoas. Hoje em dia, é assim que funciona a nossa sociedade. Então, se ele está tentando discordar de você, você colocou alguma informação lá, pode ser que o cara vai lá e pesquisa, tá? Se for a partir desse princípio de que não é pesquisado, né? Eventualmente pode pesquisar. Mas, na realidade, na hora da correção, é até um dos assuntos aí que a gente vai abordar, que já está pronto o material, mas é extremamente importante pensar que a pessoa que está corrigindo, ela tem que ir atrás. Porque se for um dado infundado, vamos imaginar que você tirou 1000 na sua redação, o ano que vem a sua redação vai aparecer na cartilha do Enem. E aí não é mais apenas 2 professores, eventualmente 3 professores que farão a sua correção. Agora, vai estar em todas as escolas do país, vai estar em todos os cantos, todo mundo vai estar comentando, os alunos que forem fazer o Enem, e automaticamente você vai correr o grande risco, né? E daí, como são milhões de pessoas lendo, com certeza vão pegar essa informação falsa. O avaliador vai ser punido por isso, porque ele não fez a avaliação adequada, automaticamente, normalmente, os avaliadores não incorrem nesse risco, tá? Eles vão atrás, sim, eles querem saber, sim. Beleza? Então, se for um dado meio estranho, com certeza vai pesquisar. Aliás, não se dá dados sem fonte. Então, se você vai ter que inventar o dado, você vai ter que inventar a fonte também. Você está dando o caminho para ele provar que aquilo lá não existe. Tá? E aí é motivo para zerar a redação. Então, o ideal é não inventar nada. O ideal é levar tudo pronto e certo. Tá bom?
Vamos continuar, gente. Dúvidas aqui ainda? Esse daqui é complicadinho, gente. Pode Eu quero perguntar outra coisa. Fala. Sabe aqueles textos que eles dão pra gente? Acho que é texto base, não é? Sim. Eu posso usar dados do texto base no meu texto? Porque eu usei. Você pode. Você pode, deve usar, porque é o que você tem de recurso ali. O que você não pode esquecer é, por exemplo, se for a citação, fazer a citação adequadamente, né? Então, se for usar um dado, né? A leitura de um gráfico, tem um gráfico, cara, você tem que fazer a leitura daquele gráfico. Então, você tem que usar, tá? Se for, de repente, um texto lá, um fragmento de um texto lá, de algum pensador, de algum filósofo, de algum escritor aí, autor da literatura, você vai pegar um trecho, você pode até pegar, mas você não pode esquecer que esse trecho não é contado, né, na contagem de linhas para validar a sua redação. Então, você usou aquele texto, aquele fragmento, você escreveu, sei lá, 10 linhas e foram 3 linhas só para fazer aquela citação, automaticamente seu texto vai ser zerado, não vai ser considerado. Beleza? Porque você não atingiu o mínimo. Não, pessoal, mas eu escrevi as 10 linhas. Eu tenho que escrever de 8 para cima, porque de 7 para baixo é zerado, então tem que escrever de 8 para cima. Tudo bem. Mas aí, as 3 linhas foram copiadas, né? Não é plágio, você realmente fez a citação adequadamente, mas copiou. Além do fato de que, quando é um dado assim, de gráfico, enfim, esse tipo de situação em que você tem que fazer uma leitura ali, uma interpretação, vale muito a pena colocar. Mas quando não, eu tenho que tomar cuidado porque isso tira um pouco a credibilidade do meu texto, uma vez que eu não estou trazendo informações novas, eu estou utilizando as informações que já estão ali acima. Então, às vezes, é muito mais interessante eu utilizar indiretamente, não é porque eu tenho que utilizar, mas às vezes eu posso também utilizar esses textos indiretamente no meu texto. Bom, vou dar um exemplo daqui a pouquinho disso para vocês, mas eu posso utilizar, mas com esses cuidados. Beleza? Mais perguntas? Tranquilo, gente? Que legal. Vamos lá. Agora a gente vai para uma próxima parte. Gente, é só esse slide hoje, tá? Não fiquem desesperados achando que eu vou passar para o próximo assunto lá que eu disse. A gente só vai ficar nesse daqui, tá? Nesse slide mesmo, beleza? Isso aí também já não falta muito mais, não. Ó, a estrutura desse meu texto. Então, é a estrutura da introdução. Então, o assunto agora é a introdução do texto dissertativo argumentativo. Mas antes, é óbvio que eu tenho que falar sobre o parágrafo em si. Então, isso daqui é novo para vocês, tá? Eu quero que vocês olhem para isso aqui. Atenção, pessoal, para isso daqui, porque isso aqui sim a gente vai usar daqui para frente, bastante, tá? Então, assim, olha, é muito legal a redação. A redação é muito legal, porque eu falei para vocês, é totalmente baseada em técnica. Então, desde lá do começo, quando eu penso no funil, que é uma redação, né? Vocês lembram? Eu já falei isso para vocês. Ó, é um funil isso daqui. Tem lá uma temática, né? Tem o tema, tem a minha tese, tem os meus argumentos, tem minha proposta de solução. Então, veja, é uma coisa que começa lá bem grandão e vai diminuindo até chegar nos parágrafos aqui, ó. Os parágrafos também, eles vão se especificando, tá bom? Então, todos os parágrafos são assim, todos os parágrafos, independente de que se seja, olha que construção estranha, sintática, mas independente de que se seja a minha introdução, minha problematização, minha argumentação, minha conclusão, independente disso. Eu tenho que ter um tópico frasal, né? Que pode ser chamado de período síntese ou ideia central, beleza? Então, eu tenho que ter esse tópico frasal. Fala, professor, o que é um tópico frasal? É o assunto sobre o qual aquele parágrafo vai falar. Então, esse é o tópico frasal. Então, é uma coisa resumidinha,
Isso daqui são períodos, tá? Cada corzinha daqui representa um período. É um parágrafo. Se você não lembra o que é isso, tem nas aulas sobre sintaxe, lá tem texto, parágrafo, frase, período. Isso aí já está explicado em outro vídeo, tá? Vá lá atrás e estude, tá? Mas veja lá. Aqui é um parágrafo, começa com um espacinho, vai até o próximo ponto parágrafo. Dentro deles tem aqui os pontos que a gente chama de pontos continuativos, tá? E entre esses pontos continuativos nós temos os períodos. Aqui eu tenho 4 períodos. O primeiro é o tópico frasal, né? Ou seja, é a síntese do que vai ser trabalhado naquele parágrafo. Então, aqui, olha, vocês já estão tendo uma ideia de que não é mais igual sempre foi na nossa vida, né, na escola. É só pegar o parágrafo, é só escrever, né? Às vezes eu consigo abordar 2 assuntos dentro do mesmo parágrafo. Galera, não é. O parágrafo precisa ter um assunto central, né, que a gente chama de tópico frasal, ou de período síntese, ou de ideia central. Tem que ter essa frase, esse período aqui, né, que é o mais importante, e depois eu tenho que ter o período chamado período de desenvolvimento, tá? Que eu tenho que ter 2 ou 3 períodos de desenvolvimento. Olha que legal. Tem um primeiro período de desenvolvimento, um segundo período de desenvolvimento e o último período de desenvolvimento, que eu, particularmente, vou chamar de período de esgotamento. Tá bom? Esgotamento do quê? Esgotamento do assunto que foi distribuído aqui. Tá? Então, eu vou exemplificar, tá, gente? Não fica desesperado com isso, não, mas é só para vocês entenderem. Às vezes, no meu tópico frasal, já existem ali 2 ou 3 ideias. Tá? Já existem. E eu quero desenvolver essas 3 ideias, cada um em um período. Então, esse período aqui está relacionado a essa primeira ideia, esse período está relacionado a essa segunda ideia, e esse daqui está relacionado à terceira ideia. Tá bom? Às vezes é assim. Às vezes, é só um período mesmo, né? No desenvolvimento, por exemplo, lá na argumentação. É só um argumento, então eu dou meu argumento aqui no vermelho, no tópico frasal. No roxo, eu faço a minha citação e depois eu faço a interpretação daquela citação, fazendo o link, é claro, com o meu tópico frasal, tá? E aí já foi esgotamento. Aí eu tenho que ir para o próximo parágrafo. Eu não posso continuar naquele parágrafo. Tá? Isso é um texto organizado, gente. Isso daqui que é um texto organizado. Professor, como eu faço isso? Como eu faço isso? Tem algum exemplo, né? Com certeza tem gente aí já coçando o dedo aí para perguntar aí no chat ou para abrir o áudio para perguntar. Professor, tem algum exemplo disso aí? Tem, claro. Vamos fazer a leitura do texto. Todos juntos, tá bom? Vamos ler juntamente comigo. Bem, esse texto é um texto tirado de uma revista, um fragmento de uma revista. Eu peguei só a primeira parte, já que o nosso foco aqui é a introdução, né? Não é um texto argumentativo, não precisa ser, né? Para que exista aquela ideia. Mas eu queria que vocês observassem. Olha, tinha tudo para não dar certo. Beleza? Isso daqui a gente chama de tópico frasal. Então, esse aqui é aquele primeiro período, é a ideia central. Nesse parágrafo, eu vou falar por que tinha tudo para não dar certo. Eu vou desenvolver essa ideia. Tinha tudo para não dar certo. Como desenvolver essa ideia? Desenvolvimento 1. Moça de classe média. Aliás, moça de classe média alta da Zona Sul, carioca. Com um fiapo de voz e uma vergonha danada de se apresentar em público. Lança-se nos anos 1960 como cantora popular e disputa espaço com dívidas como Elizabeth Cardoso, Maísa e Elis Regina. Gente, aqui eu já mostrei porque tinha tudo para não dar certo. Vocês estão percebendo que eu fiz aqui, não é uma citação, né? Mas eu fiz aqui o quê? Eu coloquei aqui as informações essenciais, né? São axiomas, talvez, né? São informações cruciais. Eu fiz aqui uma descrição perfeita dessa moça e porque ela não daria certo se fosse considerar ali os padrões da época, tá bom? Olha, eu estou falando aqui de uma época da repressão também, né? Da repressão ditatorial. Estou falando da Elis Regina,
da Maísa, da Elizabeth Cardoso, que são cantoras de imponência. A Elis Regina, onde chegava, além de ser muito feliz, né, e trazer muita felicidade, mas ela também trazia um empoderamento muito grande, tanto na voz quanto na presença dela, quanto nos argumentos, nos pontos de vista. Ela era uma mulher para frente, ela destroçava o conceito do que era ser uma mulher para aquela época. Então, ela é uma musa. Elis Regina, realmente, se tem alguém que realmente lutou pela causa das mulheres no nosso país, foi essa daqui, gente. Então, inclusive, para mim, uma das minhas cantoras preferidas, tá? Ela tem uma história, né? Então, cara, aqui nesse texto está falando o quê? Essa moça aqui, sobre quem o texto fala, ela tinha tudo para não dar certo, porque colocada do lado da Elis Regina, ou seja, dividir ou disputar um espaço na mídia do lado da Elis Regina, uma mulher que não tinha voz forte, a Elis Regina tinha, né? Que era uma mulher da classe média alta da Zona Sul carioca, ou seja, ela tinha todos os protocolos do integralismo que estava sendo herdado aí ainda no século passado, né? Enfim, ela tinha vergonha, cara. Vergonha de se apresentar. A Elis Regina chegava nos lugares dando risada, fazendo piada, fazendo brincadeiras, né? Sempre usando roupas enigmáticas ali, né? Por conta de mostrar ali o braço. Ai, que absurdo, né? Mas mostrar o braço, né? Meu Deus, tá mostrando o braço, que vergonha. Hoje em dia se mostra cada coisa, né? Inclusive nas aulas online aí. Mas, enfim, ela era uma mulher incrível do lado dessa nova que está chegando. Alguém já sabe o nome dessa nova cantora aí que está chegando aqui, sobre quem o texto fala? Se alguém souber, já coloca no chat aí, tá? Então, esse foi o desenvolvimento 1. O período de desenvolvimento 2, então vai virar vagabunda? Isso aqui é uma citação. Olha que interessante. Bem feita, colocada as aspas para mostrar que é um discurso reportado direto, né? O que é um discurso reportado direto? Olha a importância disso aqui, gente. Se alguém quiser anotar, anote, para lembrar depois isso aqui. Isso aqui é importante no texto, tá? Existem 2 tipos de discursos. Discurso reportado direto e discurso reportado indireto. Tudo é uma questão da credibilidade. Tudo é uma questão de reportar responsabilidade, aliás. Tá? Então, por exemplo, aqui, olha. Então vai virar vagabunda? Essa frase é um discurso reportado direto porque ela pega exatamente a fala que o pai dessa moça, né, um advogado que tinha um prestígio muito grande na sociedade, né, então, então vai virar vagabunda. Então ele fala isso daqui mesmo. Tá? O que acontece no discurso reportado? Você reporta a responsabilidade totalmente a quem falou. Tem que ser exatamente como ele falou, né? Se fosse discurso reportado indireto, eu diria nesse texto assim, olha, o seu pai, um responsável advogado capixaba, esconjurou dizendo que certamente ela viraria uma vagabunda. Só que daí, gente, olha, tá vendo? Que já não estou reportando exatamente o que ele disse. Aí eu estou falando que certamente ela viraria uma vagabunda. Tá vendo que eu mudei a frase? Eu coloquei um que ali. Então é um discurso reportado indireto. Só que quando é um discurso reportado indireto, eu meio que divido a responsabilidade daquela frase com quem eu falou, porque eu manipulei aquela frase. Inclusive, provavelmente eu não utilizaria a palavra vagabunda aí, né? Eu utilizaria a palavra sem valor, né? Ou seja, vai se tornar uma mulher sem valor, tá? Então, por quê? Porque daí eu estou dividindo essa responsabilidade, eu não vou utilizar essa linguagem chula em um texto e atribuir essa responsabilidade a mim. Beleza? Então, muito cuidado aí na escolha do tipo do discurso que eu vou utilizar.
Beleza? Então tá aqui o desenvolvimento 2, então essa segunda parte, seguindo lá o nosso roteiro, né? Então, ó, então vai virar vagabunda, conjurou o pai responsável, advogado capixaba, sobre a estreia da filha no espetáculo profissional. Então, o esgotamento agora. Então, o que é o esgotamento? Tinha tudo para não dar certo. Mas, então veja, isso aqui não é uma conjunção coordenativa adversativa. Lembra que a gente estudou no período composto por coordenação? O mas não mostra uma oração coordenada adversativa. Então, veja que interessante. Tinha tudo para não dar certo, mas aqui está mudando a corrente do parágrafo. Esse parágrafo que vinha afirmando uma coisa, agora vai afirmar outra. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Na verdade, eu não vou recomeçar toda a ideia. Eu estou apenas esgotando, é um momento de esgotamento desse assunto para que eu possa passar para o próximo parágrafo. Ó, mas não demorou muito e aquela menina desajeitada e tímida, caramujo, para os íntimos, era o apelido dela, né? Conquistou o Brasil. Provou ser dona de uma tremenda personalidade e se transformou bússola em bússola cultural de sua geração e toda a MPB. Ninguém sabe quem é essa daqui, gente? Enquanto alguém aí tenta falar, cara, esse parágrafo aqui, então, ele faz esse esgotamento, aliás, esse período aqui, né, ele faz esgotamento do parágrafo. Vocês percebem que não tem mais nada a ser escrito nesse parágrafo? Né? Tem gente que é doido e continua escrevendo para toda a vida. Tem redação que me entrega que tem um parágrafo só. Começa, só Deus sabe quando termina. Né? Então, sim, tem que ter o esgotamento de cada parágrafo. Vocês estão percebendo que tudo está voltado ao tópico frasal. Tá? Então, isso daqui, olha, que está aqui, tá vendo? Isso aqui que está aqui, ele está sendo novamente reproduzido aqui. Beleza? Quem quer fazer alguma pergunta, pode fazer. Estou ouvindo sons desconexos, eu não estou conseguindo entender. Talvez seja alguém tentando falar aí. Mas quiser falar aí pelo chat, tá? Porque não está conseguindo entender, né? Ou se não, tenta de novo aí pelo áudio. Antes de passar, gente, a gente está falando aqui da Nara Leão. A Nara Leão, que foi uma cantora extremamente importante para o MPB, ela foi extremamente importante porque ela interpretou os principais MPBs aí que confrontavam a ditadura. Então, vocês vão ver isso aí futuramente, tá? Nas aulas de literatura, vocês vão ver, ouvi-la um pouco e ver a importância dessa mulher aí nesse momento. Beleza? Tranquilo? Alguém quer se posicionar, falar alguma coisa? Eu posso passar para o próximo. Vocês estão ficando assustados com a estrutura? Ou tá tranquilo? A explicação tá legal? Preciso de detalhar mais? Vamos dando feedback aí, gente. Tudo bem, professor? Beleza, então. Legal, então. Valeu, Larissa, valeu, Ana, pelo retorno aí. Pessoal, agora vamos pensar no Enem, né? Dá uma olhada nisso daqui. Valeu, Léo. Olha só, gente. Nós temos... Agora eu vou entrar num assunto muito legal, que vai ser, assim, só tem isso e mais as dicas, 3 dicas ali de como começar a redação, para responder, inclusive, o que a Sofia já havia perguntado, mas isso daqui é legal, olha. Muito legal, muito importante, inclusive. Essa aqui é uma redação do Enem de 2013, tá? É uma introdução do Enem de 2013. Então, Washington Luiz, Juscelino Kubitschek e Fernando Collor, apesar da distância temporal, têm em comum a característica de investir no modelo de transporte rodoviário. Beleza. Isso, crianças, isso daqui é meu tópico frasal. Tá? Por quê? A partir daqui eu vou desenvolvê-lo.
Nessa perspectiva, observa-se a construção histórica da significação dos automóveis para os brasileiros. Então, tá vendo? Está desenvolvendo aqui o assunto sobre transporte rodoviário, né? Aqui continua falando sobre ele, eu só estou desenvolvendo meu tópico frasal. E aí eu tenho o último. Então, aqui só temos três períodos, né? E nós temos aqui, então, o período de esgotamento. Olha só. Sob essa ótica, a valorização do rodoviarismo de forma cultural. Porém, essa escolha, ao associar-se ao álcool e outros entorpecentes, faz com que haja um problema alarmante socialmente, a imprudência no trânsito. Cara, olhando para esse parágrafo, não parece que é uma redação nota 1000. Não parece. Não parece que ele vai se desenvolver depois com uma redação nota 1000, porque ele faz uma viagem muito grande aqui. Né? Vocês perceberam isso, obviamente. Então, ele começou falando sobre figuras aí, presidentes, né? Aí depois ele falou um pouquinho sobre... Aliás, ele começou a falar sobre os presidentes, mas simplesmente fazendo o link de que todos eles fizeram investimento no transporte rodoviário. Então, é uma abordagem histórica ali, uma abordagem histórica, tá? O tópico frasal é histórico. Mas depois, ele fala que nessa perspectiva, observa-se a construção histórica da significação dos automóveis brasileiros. Então, como ele faz links de pessoas de diversas épocas ali, né? Ele faz esse link dessa evolução da importância do automóvel para os brasileiros. Agora, ele apresenta aqui o parágrafo de esgotamento dele, o período, aliás, de esgotamento dele, que ele vai falar sobre a imprudência no trânsito. Tudo bem que esse é o tópico frasal, tá? O tópico frasal está aqui, ó. O tópico frasal está aqui, a ideia central está aqui. Mas essa não é a tese, gente. Agora a gente entra no assunto da tese. A tese é essa. Por quê? Porque é sobre isso que eu vou desenvolver o meu texto. Tá? Então, isso aqui já responde a dúvida de alguns, normalmente nessas aulas, principalmente em cursinho, né? A galera fala, o tópico frasal precisa ser a tese? Não. Tá? A tese tem que estar no primeiro parágrafo, ela tem que ser clara, ela tem que expor um posicionamento, um ponto de vista, que vai ser defendida durante o texto todo, mas ela não precisa também ser o primeiro período. Tá? Ela não precisa ser o tópico frasal. Ela só tem que estar no primeiro parágrafo. E aqui essa tese é justamente associando tudo isso. Então, tudo isso daqui estava preparando, né? Era uma preparação para escrever a tese. Então, eu posso colocar a minha tese logo aqui no início? Posso. Eu posso colocar no meio? Posso colocar. O importante é que esteja no primeiro parágrafo, tá bom? Independente em qual período. É um período de esgotamento? Sim, porque vocês percebem que aqui ele esgota o assunto, né? Ou seja, ele conclui esse assunto, é como se tivesse um início, um meio e um fim aqui nesse parágrafo, como se fosse um texto completo, né? Tem o início, o meio e o fim, só que aqui, quando ele esgota esse assunto, ele esgota mostrando a tese para então ser defendido, argumentado, trabalhado aí nos próximos parágrafos, beleza? Então, é só esse exemplo para vocês entenderem, mais uma vez, verem o que é a tese. A tese é uma palavra do grego, significa proposição. Né? Então, lembra dos debates? Normalmente tem a proposição, que é aquele primeiro momento em que você mostra seu ponto de vista, para depois ser debatido, né? Que é o momento em que eu consigo entender a colocação dos participantes de um debate, para ver quem vai defender o quê, tá? Então, isso é a proposição, isso é a tese. No texto não é diferente. No texto eu estou colocando aqui meu ponto de vista para depois defendê-lo com unhas e dentes aí, beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre isso daqui ou posso passar para o próximo? Tranquilo? Se tiverem, falem, tá? Aqui eu tirei aqui um fragmento de um livro meu, aqui a fonte, né, a guia de redação, Antônio Carlos Viana, eu até mostrei para vocês na última aula, e aqui são os tipos de introdução que ele aborda, tá? Então, olha que legal.
Você pode fazer uma declaração sucinta. Então, vamos pensar em parágrafos aqui, tá? Eu não concordo que seja uma introdução completa. Mas vamos pensar que você começa aí seu texto dessa forma. Ó, uma declaração sucinta. Pode ser um tópico frasal, tá? Vamos pensar que são 7 tipos de tópicos frasais aí. Primeiro, uma declaração sucinta. Sem educação é impossível pensar em desenvolvimento. Legal. E agora eu desenvolvo essa ideia aí nos próximos períodos desse parágrafo. Ou você pode, acho que foi a Larissa, ou a Sofia que perguntou, a Larissa, eu acho. Pode colocar uma pergunta. Ah, não, a Marina. Pode colocar uma pergunta aqui, Marina, já na introdução. Posso, ó. Até quando teremos jovens saindo da escola sem saber ler e escrever? Por que eu posso colocar isso? Lembra que é o tópico frasal? Lembra que os próximos períodos eu vou desenvolver esse? Então, nos próximos períodos, eu vou falar um pouquinho sobre essa pergunta. É uma pergunta que tem uma resposta? Não. É uma pergunta de desabafo, de descontentamento. Tá? Então, não é o que eu disse lá. Posso fazer perguntas? Eu posso, mas não uma pergunta que exige uma resposta. Aí vai mais um apelo à inteligência social, né? As pessoas não entendem que nem todas as perguntas exigem resposta. Tá? É um dos grandes problemas atualmente dos conflitos que nós temos aí na nossa sociedade. Essa é uma delas. Ó. Até quando teremos jovens saindo da escola sem saber ler e escrever? Não é para nenhum idiota chegar lá e falar até o ano que vem. Até o Abraham Weintraub terminar o seu plano no Ministério da Educação, seu esplêndido plano. Porque tem gente que responde perguntas que não são para serem respondidas. Beleza? 3. O ponto de vista alheio para contra-argumentar. Isso aqui é divino. Você pode colocar já o ponto de vista da outra pessoa que vai contra-argumentar, do seu opositor. Né? Há quem diga que a educação brasileira está bem encaminhada. Obviamente que os próximos períodos vão contrapor essa ideia. Tá? Um fato histórico, então, que já tivemos o exemplo aí, né, dessa introdução aqui, ó, começou com um fato histórico também. Então, olha lá. Como diz Rubens Alves, a maior pobreza da educação não se encontra na escassez de recursos econômicos. Ela se encontra na pobreza de imaginação. Vocês estão vendo aqui, a gente está falando de educação em todos, né? Então, é um fato histórico. Aliás, é uma citação de forma direta. Desculpa, uma citação de forma direta, nada a ver. Estou lendo um e falando outro, tá? O fato histórico está ali, ó. O Brasil esperou 4 séculos para ter sua primeira universidade. Bom, é uma introdução legal? O Brasil esperou 4 séculos para ter sua primeira universidade. Agora, quando você for pensar, de repente, lá nos países europeus, que não esperaram apenas 4 séculos, né? Esperaram muito mais, aí fica meio que uma introdução meio sem sentido, aí, tá bom? Mas tudo bem, mas é também um fato histórico, eu não utilizaria, mas é um fato histórico. Aqui, a 5 e a 6, é a diferença entre a citação, é o discurso reportado direto e o discurso reportado indireto, que eu falei lá atrás, olha, mais fácil falar, citação direta e citação indireta, né? Ó, na citação direta eu já li, então é exatamente a frase da pessoa responsável pela que ela fala, né? Mas a indireta Rubens Alves diz, num de seus livros, que a maior... O que é excepcional para mostrar a citação indireta. Que a maior pobreza da educação não está na falta de recursos, e sim na falta de imaginação. Aqui ele está falando, basicamente, que durante as aulas, aí os professores precisam usar... Os alunos precisam mais da imaginação do que necessariamente de recursos, né? Agora, imagina a gente nessa época aqui de pandemia, sem recurso nenhum, nem recurso eletrônico, só com a imaginação. Não ia dar, né, gente? Então, recurso é importante, sim, também contraponho a esse ponto de vista aqui. 7. Uma frase de impacto. E cuidado para não ser sensacionalista nisso daqui. Bom? Então, nossos índices educacionais estão entre os piores do mundo. Legal. Tá? Quais são os apontamentos que eu faço sobre isso? Não é uma expressão axiomática. Vou falar daqui a pouco sobre o que é um axioma, né? Mas só para adiantar, não é um axioma, ou seja,
é uma informação, é um dado. Estou falando que está entre os piores do mundo. O próximo período eu tenho que mostrar uma fonte para isso. Eu tenho que consubstanciar. Tenho que falar, segundo, sei lá, aí eu não sei. Daí, enfim, segundo algum dado, alguma instituição internacional, aí vai mostrar o ranking aí, né, ou de repente uma pesquisa de alguma revista internacional, ou até brasileira, mas, enfim, mostrando no ranking que os nossos índices educacionais estão entre os piores do mundo. É uma mentira isso, porque o Brasil é campeão em maquiar índices. Então, por exemplo, quando se tornou importante no mundo, nessas pesquisas, para que o país fosse um país desenvolvido, que houvesse um número grande de aprovação de alunos nas escolas, o Brasil foi o primeiro a pensar na progressão parcial dos alunos ou na progressão continuada, né? Ou seja, no estado, não na ETEC, né, mas nas escolas aí convencionais, os alunos passam, são aprovados sem... Não, é obrigatoriamente aprovado, o aluno não pode reprovar. Ele só pode, vocês sabem disso, né? Ele só pode aprovar um ciclo, mas quem tem a coragem de aprovar o aluno, ou seja, ele estuda do 5º ao 9º ano, aí quando chega no 9º ano ele pode reprovar o ciclo, então ele pode voltar para o 5º, mas ele não pode reprovar, por exemplo, o 6º ano, né? Cara, isso é um absurdo muito grande. Então, é uma maquiagem, e aí o índice da nossa educação ele fica lá em cima. É óbvio que os alunos não reprovam, porque o Estado proíbe que se reprove alunos, né? Até na ETEC tem um pouco disso, né? Se você for ver bem, todas as oportunidades são dadas aos alunos para que os alunos não reprovem, né? A minha época não é tão distante assim como alguns de vocês gostam de evidenciar. A gente reprovava e reprovava mesmo. Reprovava e apanhava, né? Então, não a questão de apanhar, mas a questão da reprovação, eu acho que faz parte da educação, sim. Beleza? Mas vamos lá. Ponto de vista, tá? Então, vamos encerrar a aula com 3 dicas. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Esse é o momento, senão eu já vou passar para essas 3 dicas maravilhosas do titio de vocês sobre como começar um texto argumentativo. Mano, como eu começo isso? Alguém quer fazer algum comentário? Gente, aproveita, esse é o momento. Então, vou passar aí, hein? Vamos lá. Então, primeira dica. Sabe-se, / é sabido. E tantas outras expressões, né? O que acontece, gente? Começar uma redação, se vocês forem pesquisar nos blogs aí, vocês vão encontrar lá, por exemplo, como começar a redação do Enem. E aí existem algumas expressões. Alguém ergueu a mão? Quem ergueu a mão, será? Porque eu não, aqui agora não dá para ver, gente. Porque eu estou compartilhando a tela. Bem, deixa eu ver aqui. Ergueu, mas já abaixou, né? Só abrir o áudio aí e falar, tá, criança? Então, vamos lá. Por exemplo, essa aula aqui eu preparei essa madrugada. Aí o que eu fiz? Eu fui lá nos blogs e pesquisei blogs, assim, enfim, como começar a redação, para ver se tem alguma outra dica além dessas 3 aqui que eu iria colocar. Aí, tinha lá alguns textos, e esse é o grande perigo da internet, né? Mostrando, olha, comece com uma expressão, como, por exemplo, atualmente, ou atualmente a educação, não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem, é mais fácil quando você tem um começo pensado assim. Só que atualmente eu não posso escrever numa redação, porque o texto é atual. O texto tem que, lembra na problematização? Tem que ser social e tem que ser atual? Então, é óbvio que eu não posso começar com atualmente. Então, atualmente, nos dias de hoje, nos dias atuais, nos tempos odiernos, né? Que é a mesma coisa que atualmente. Então, eu não posso começar com isso porque o texto já é atual, gente. Então, é besteira. Agora, tem essa expressão, né? Tem algumas outras, depende de vocês encontrem aí, né? Essa expressão é legal, ó, sabe-se ou é sabido.
É a melhor dica que eu vou dar hoje para vocês? Não, tá? Eu não gosto de estruturas fixas, para nada. Então, para o texto também não. Não gosto de estrutura, tipo assim, uma frase fixa, uma palavra fixa, eu não gosto, tá? Inclusive, essa dica aqui, em 2017, eu estava dando aula para o ensino médio em MyLink, na ETEC, e eu pedi uma redação e a metade da sala começou com essa sabida. Isso porque o professor do cursinho, né, que eles participavam, havia passado isso daqui. Olha, é uma dica legal. Legal, gente. Agora, todo mundo escrevendo isso, pô, meu, com certeza vira uma frase de praxe. Quando se vira uma frase de praxe, daí ela perde também um pouco da credibilidade, tá? Então, é uma dica bacana se você realmente não tiver nenhum outro pensamento para como se começar um texto, tá? Então, é uma forma de iniciar a redação apresentando um axioma, tá? Então, o que é um axioma? Axioma nada mais é do que algo irrefutável, tá? Então, existem, por exemplo, fontes, existem dados que eu preciso de apresentar uma fonte. Existem informações que eu preciso apresentar uma fonte. Mas existem informações que eu não preciso apresentar fontes, né? Então, por exemplo, o fogo queima. Eu posso afirmar isso tranquilamente, não preciso apresentar uma fonte, porque todo mundo sabe, isso é algo incontestável. É algo incontestável, tá? A chuva molha. É algo incontestável, gente. É claro, é água, tá? Então, isso é um axioma. E existem coisas assim, existem diversos axiomas, mas eu quero que vocês pensem que uma das técnicas de discussão, de debate, de argumentação, é dar um tom axiomático ao meu ponto de vista, fazendo com que pareça muito óbvio. Então, essa é a grande técnica da política, por exemplo. Ficar afirmando muito uma coisa. Você vê lá um político chega lá do nada e fala: pô, esse é o momento que o Brasil nunca evoluiu tanto como tem evoluído hoje, pô. Todo mundo sabe disso. Então, quando o político fala uma coisa assim, todo mundo sabe disso. O Brasil evoluiu pra caramba na educação, estamos trabalhando aí, pô. Ok? Então, quando o político fala assim, não é que aconteceu de fato, mas é porque quando ele fala, todo mundo sabe disso, o seu cérebro já vai pensar assim, eu não vou pesquisar, porque todo mundo sabe disso. É senso comum, ou seja, uma expressão axiomática. A partir dessa base pseudo-axiomática, eu posso construir a argumentação que eu quiser, porque é uma base mentirosa, às vezes, né? Mas é uma técnica de argumentação aí. Olha, aqui, ó, esses exemplos aqui foram eu que escrevi essa madrugada, então talvez não sejam tão bons assim, porque eu já estava com muito sono nesse momento, tá? Mas, ó, primeiro exemplo. Sabe-se que os negros foram explorados em toda a história do Brasil. Isso daqui, com certeza, é um tópico frasal. Beleza? Sabe-se que os negros foram explorados em toda a história do Brasil. É um tópico frasal bacaninha, bonitinho. Só utilizei a expressão sabe-se. Beleza? Axioma. Por que é um axioma? Porque todo mundo sabe disso. Beleza? Ninguém discorda disso. Será que ninguém discorda? Discordam, claro que discordam. Discordam de que os negros foram explorados, discordam que houve ditadura. Eu tenho um livro aqui, essa semana eu fui mexendo na minha biblioteca, encontrei um livro antigo, eu nem lembrava que eu tinha mais, chamado Holocausto. Esse livro, ele defende, por exemplo, a perspectiva, né? Defende com aquela covardia, né, de quem fica defendendo esse tipo de coisa, mas a perspectiva do Hitler, né? Ele minimiza o nazismo. Né? Então, se existe alguém capaz de... Porque ele mostra lá que os campos de concentração não eram exatamente isso, que nos Estados Unidos existiram campos de concentração também, que eram para os japoneses, né? Mas que não foi abordado, que não foi considerado, que foi escondido.
Enfim, é uma vergonha aquele livro lá. Eu li porque é importante a gente ter todos os pontos de vista, mas eu li justamente para poder chegar no final e falar, é uma vergonha esse livro, é uma porcaria de livro. Né? Então, veja que legal, gente. Eu estou falando para vocês que até mesmo os axiomas são contestáveis. Né? Sabe-se que os negros são explorados em toda a história do Brasil. Poxa, todo mundo sabe disso. Mas tem gente doida o suficiente para defender o nazismo. É claro que vai ter gente para defender aí o governo militar, ou vai ter gente para defender aí, como nós temos visto. Vimos isso ontem, né? Aquele ministro, aquele senhor ministro da educação, que não é mais, aliás, que está no processo de saída, né? Está saindo ainda, ele, como ia ter que sair, porque foi, enfim, evidenciado todo o lixo, né, de pensamento que ele tem desenvolvido aí no nosso país, ele simplesmente, como último ato, revogou uma decisão, se eu não me engano, em 2016, uma coisa assim, que dava direito, aliás, que dava obrigatoriedade às universidades de separarem vagas para negros, né? Ou seja, que são as cotas, né? A obrigatoriedade, mas não era só para negros, era para diversas classes de deficiências também. Então, era para minorias. Tá? Então, assim, era para pessoas que, de alguma forma, ou seja, por um motivo histórico, como é o caso dos negros, ou seja, por uma causa de dificuldade atípica, né? Mas que tem dificuldade mesmo de acessar uma universidade. Então, ele revogou a obrigatoriedade, foi o último ato de covardia dele, no sentido de que agora as universidades podem decidir, né? E aí a gente já viu um plano, né? Porque primeiro ele já estava querendo escolher os reitores lá, com a desculpa de que na pandemia fica difícil, o processo natural. E depois ele faz essa revogação. Imagina o lixo de reitores que teria nas universidades e as ações deles quando isso não fosse mais obrigatório. Tá? Então, aqui a questão não é se você é a favor ou não da cota. Né? Aqui Eita, estão mandando mensagem aqui para mim? Tá. Aqui a questão não é somente sobre negros, né? Enfim. Mas vamos lá. Então, vocês entenderam aqui o que é o axioma, né? Quando eu fico fazendo essas viagens, é porque são assuntos que são importantes. A gente pensar nessas coisas, porque podem cair depois em redação. Bom? Ó, deixe outro começar. Essa é a segunda dica. Gente, deixe outro começar como? É aquela ideia lá, um dos tipos lá de redação, com discursos reportados, né? Ou seja, com citações. Eu dei um exemplo, né? Mas olha, caso não tenha ideia, pode se valer de uma citação que sirva como tópico frasal. Tá? Então, eu vou colocar a citação de alguém com quem eu concorde. Eu já tenho minha lista de citações lá, eu já fiz esse planejamento, então posso pegar uma das citações, olha, colocar, olha. Deixa eu ver se tem sentido aqui, o que eu escrevi. Eu estava com muito sono. Ó, vamos lá. Valeu a pena? Então, aqui também, então estou continuando a ideia dos negros, tá? É uma outra possibilidade aqui. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Essa é uma citação do meu escritor favorito, né? Meu poeta favorito, né? Tem Machado de Assis, mas meu poeta favorito, todos sabem, é Fernando Pessoa. Tá? Então, ele escreve isso daqui. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, esse daqui é o tópico frasal, né? Aí eu continuei aqui, eu escrevi um pouquinho a mais. Eu acho que seria assim que eu faria a minha redação, hein, gente? Ó, eu dividi aqui, então, num período de desenvolvimento, e aqui eu fiz o meu esgotamento, beleza? Então tá aqui o meu esgotamento. Vamos ver onde eu coloquei a tese, beleza? Então, em primeiro lugar, o que eu tenho que entender?
qualquer professor de português, então, sabendo disso, eu faria essa redação dessa forma, porque eu sei que estou escrevendo para professores de português fazer a correção. Então, qualquer professor de português conhece esse texto. É um poema que fala sobre as grandes conquistas das grandes navegações, né, até o modernismo. Então, Fernando Pessoa está refletindo todas as perdas e ele pergunta, valeu a pena, né, as noivas ficarem sem seus amados, as mães ficarem sem seus filhos? A pergunta é, valeu a pena? Ele diz, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, ele está falando da grandeza da alma de Portugal, né? Então, ele fala, olha, quem quiser conquistar os mares, né, ele tem que ir além da dor. Então, eu utilizei mais uma vez aqui essa expressão, ó, vão além da dor. Só que dessa vez, gente, eu fiz um contraponto aqui. Por quê? Porque quando Fernando Pessoa escreve isso, ele está falando sobre as navegações, mas foram justamente as navegações portuguesas que trouxeram os negros para o Brasil como escravos. Então, esse é o contraponto. Eu estou utilizando a citação dele, mas ironicamente, porque é o que eu coloco, olha, valeu a pena? Tudo vale a pena, essa alma não é pequena. Então, as marcas da escravidão vão além da dor. Então, veja, ele estava falando no texto dele, quando ele fala além da dor, ele está falando sobre a dor das perdas de Portugal. E eu estou falando sobre a dor dos negros, que é uma dor aparentemente esquecida por conta dessa questão aí capitalista, né, da conquista. Então, a conquista financeira, às vezes, deixa o lado humano de lado. Então, quando eu coloco isso aqui, ó, além da dor, eu estou fazendo uma paráfrase ao texto irônico, uma paráfrase irônica. Ó. As marcas da escravidão vão além da dor. Então, uma herança maldita, cujos efeitos... Então, essa aqui é a minha tese, olha. Uma herança maldita, cujos efeitos sociais passam de uma para outra pessoa. Aqui mais um ponto de ironia, né? A gente pode fazer duas abordagens sobre essa ironia. Primeira, uma para outra pessoa. A gente tem que lembrar que negros, no momento da escravidão, não eram vistos como negros. Não eram vistos como pessoa. Eram vistos como animais, né? Como um animal doméstico. Tá? Então, só de falar que passa de uma para outra pessoa, eu já estou fazendo essa citação, igualando aqui os negros, fazendo essa ironia, né? Por isso está entre aspas, igualando os negros aos portugueses. Aqui, a dor do negro, a dor do português, de uma pessoa para outra pessoa. Só que eu também estou fazendo essa referência ao nome de quem fez essa citação. Olha, Fernando Pessoa. Tá? Quem fez a citação? Fernando Pessoa. Então, eu estou fazendo uma referência aqui irônica ao nome dele. Olha, passam de uma para outra pessoa. De uma pessoa aqui, pensando na pessoa do português, para outra pessoa pensando na pessoa do negro, de repente. Tá? Então, esse é o ponto de ironia, e é assim que eu pensei esse parágrafo. Na minha mente, isso daqui faz sentido, pelo menos. Não sei se para você está fazendo. É legal porque eu não preciso nem citar o nome do Fernando Pessoa nesse texto. Tá? Não preciso colocar, como dizia Fernando Pessoa, porque, em primeiro lugar, todo professor de português sabe que foi ele. Em segundo lugar, as aspas aqui já mostram que eu estou falando dele. Beleza? Então, eu achei que foi inteligente assim. Tá? E o outro, a terceira dica que eu vou mostrar para vocês é o que a Sofia falou. Pode colocar eu acho que, né? A Sofia falou, não pode. Realmente não pode. Só que o nosso cérebro funciona com um infeliz do eu acho que. Então, é estranho isso, mas nosso cérebro funciona dessa forma. Então, nas aulas de neuro aí do Tomás, ele talvez explique melhor isso para vocês. Tá? Minha formação em neurolinguística, não em neurociência. Mas veja que legal isso daqui, gente. É muito legal, na realidade. Eu não posso utilizar essa expressão, mas como meu cérebro já está programado para quando dar uma opinião, falar eu acho que, por que eu acho que? É o mesmo princípio que leva uma pessoa a colocar uma coisa polêmica no Facebook e quando alguém vai contra-argumentar, o desgraçado escreve o quê? Essa é a minha opinião. Tipo assim, eu tenho o direito de ter a minha opinião. Então, esse eu acho que querendo ou não, uma barreira que o nosso cérebro monta contra possíveis arguições. Tá? Então, quando eu vou falar assim, o Brasil
fala um pouquinho sobre o Brasil, sobre a educação brasileira. Aí que você vai falar, primeira coisa, professor, eu acho que o Brasil aí você consegue desenvolver aquele texto, você consegue desenvolver aquele raciocínio. Agora, quando é para afirmar, cara, começa essa afirmação no Brasil, por exemplo. Começa essa afirmação assim. Cara, não vai. Então, o que é legal você fazer? No rascunho, você escreve eu acho que. Sofia, é isso. Escreve eu acho que no rascunho. Olha lá. No meu rascunho, eu escrevi eu acho que. Olha, eu acho que enquanto não houver a consciência coletiva sobre a herança histórico-racial, a balança social apontará o peso da desigualdade. Eu acho que eu estava muito brisado. Eu, obviamente, mudaria isso daqui, esse apontará, tá bom? Na hora que eu desenvolvi esse texto aqui, como eu disse, era de madrugada. Então, estava bem brisadão, já estava com sono. Mas olha, que legal. Depois que eu tiro o eu acho que, a introdução fica muito louca, cara. Fica muito boa mesmo. Acho que essa é a melhor dica que eu tenho para dar para vocês, tá? Escreva eu acho que, escrevam o que vocês acham e depois tira a expressão eu acho que. Aí, olha, imagina o texto assim. Enquanto não houver a consciência coletiva sobre a herança histórico-racial, a balança social apontará o peso da desigualdade. Putz, cara, essa introdução já ficou perfeita. Sem precisar de mais nada. Sem precisar de técnica, sem precisar de estrutura fixa, sem precisar de citação. A citação, né? A introdução aqui já ficou perfeita. Já é um tópico frasal incrível, beleza? E é assim que a gente termina a aula com essa dica, beleza? Quero agradecer a vocês pela participação, já fui muito além do que eu havia programado de tempo. Eu vou pedir para vocês apenas deixar como atividade, digamos assim, já como atividade, que vocês acessem a biblioteca ativa, por favor, vejam lá o vídeo sobre o qual, aliás, no vídeo no qual, né, eu abordo algumas dicas aí de como fazer a sua redação, porque é uma coisa muito importante lá, aquelas dicas são realmente muito importantes, são dicas simples, mas que vão fazer toda a diferença, tá bom? E, bem, alguém tem alguma pergunta para fazer nesse momento? Tranquilo? Então vamos lá. Então, gente, muito obrigado, tá? Por ficarem aí, eu sei que às vezes cansa. A próxima aula, a próxima aula a gente vai falar sobre a competência 1, vai ser uma aula mais teórica, a gente vai fazer a interpretação, mas é legal a gente pensar assim, o que o cara que está me avaliando quer de mim? Tá bom? O cara que está me avaliando, ele quer isso. Então, se eu souber disso, mano, já era. Minha redação vai ser nota 1000, tá? A redação de vocês vai ser nota 1000, é certeza. Beleza? Gente, muito beijinho. Obrigado, Dayana, Juliana, pelo que vocês escreveram. Tá? Fico muito feliz mesmo com isso. Tá? Beijão e até a próxima aula, tá? Estou à disposição pelo chat, se alguém precisar. Tchau, Rô. Beijinhos pra você. Cuidado com a escada, tá? Tá. Você cuidar de passar na porta aí. Dá uma baixadinha. Vamos, Marina. Vamos tomar um café agora. Eu coloquei minha água lá e tive que desligar porque não deu tempo. Acordei faltando 5 minutos. Tchau, Larissa. Um abração. Valeu pela participação aí, tá? Até mais, Dudu. Cafezinho agora, hein, mano? Falou, Léo. Valeu. Valeu. Parabéns para vocês. São incríveis. Falou, Marcos, meu sobrinho querido, preferido. Marcos é meu sobrinho. Nossa, Marcos é o cara mais legal do mundo. Gosto muito do Marcos, muito. Falou, Letícia. Murphy. Tchau, Igor. Isso aí, Igor. Seus comentários hoje foram muito bons.
tá? Foi tarde, né, que você escreveu aqui. Eu concordo com você. Tchau, lindão. A Thaís, na foto de perfil dela, ela tá com sono. Na foto. Imagina a situação da menina agora. Adiós, Vitão. Até a próxima aula, mano. Acho que a Thaís, inclusive, dormiu. Deve estar dormindo. Possível.